Uma das estrelas mais famosas da história de Hollywood morreu aos 36 anos. Marilyn Monroe foi a atriz mais influente das décadas de 1950 e 1960. Sua personalidade transbordou das telas de televisão para as ruas, tornando-a rapidamente um nome conhecido em todos os lares. Ela participou dos maiores filmes ao lado do ator Frank Sinatra, que também fez muito sucesso na época. Por volta de agosto de 1962, o mundo ficou chocado com a notícia da morte da belíssima atriz aos 36 anos. 60 anos depois, Frank Sinatra revelou o que realmente aconteceu com ela. O que causou sua partida prematura? Que informações ocultas Sinatra revelou sobre seu falecimento? Junte-se a nós enquanto expomos os segredos horríveis que Frank Sinatra finalmente revelou sobre a morte de Marilyn Monroe após 60 anos. Os primeiros anos de Marilyn Monroe. Nascida Norma Jean Mortensen em 1º de junho de 1926, Marilyn Monroe era considerada a bela loira fatal em performances cômicas. Sua mãe, Gladys Pearl Baker, pertencia a uma família modesta do meio-oeste americano, que se mudou para a Califórnia na virada do século. Gladys Baker casou-se com John Newton Baker aos 15 anos, um homem 9 anos mais velho que ela. O casamento terminou em um divórcio litigioso, no qual Gladys obteve a guarda exclusiva de seus 2 filhos, Robert e Bernice. Incapaz de aceitar a decisão judicial sobre a guarda, John Baker desrespeitou a sentença, levou as 2 crianças e voltou para sua terra natal, no Kentucky. Marilyn Monroe só descobriu que tinha uma irmã, Bernice, aos 12 anos. As 2 irmãs se conheceram mais tarde, em 1944, quando Monroe tinha por volta de 17 ou 18 anos. Após o divórcio do marido, Gladys aceitou um emprego como cortadora de negativos de filmes na Consolidated Film Industries. Ela se casou pela segunda vez com Martin Edward Mortensen, em 1924, mas o casamento foi breve. Eles se separaram alguns meses depois e o divórcio foi finalizado em 1928. Marilyn Monroe era considerada filha de Martin Edward Mortensen, visto que seu nome de batismo era Norma Jean Mortensen. Em uma reviravolta surpreendente do destino, em 2022, testes de DNA apontaram um certo Charles Stanley Gifford como o pai biológico de Marilyn Monroe, com quem Gladys teve um caso discreto em 1925. Marilyn descobriu mais tarde que tinha mais 2 meio-irmãos do casamento anterior de Gifford, uma irmã chamada Doris Elizabeth e um irmão referido como Charles Stanley. Embora Gladys estivesse financeira e emocionalmente preparada para a maternidade, os primeiros anos de Marilyn foram surpreendentemente estáveis, já que ela não parecia ter sofrido com a falta das necessidades básicas da vida. Com o passar do tempo, a luta para sustentar a família tornou-se mais difícil para Gladys. Então, ela optou por deixar Marilyn sob os cuidados de Albert e Ida Bolander, pais adotivos evangélicos que viviam na cidade rural de Hawthorne. Mais tarde, Gladys mudou-se para a cidade em busca de trabalho, então planejou levar Marilyn de volta. Em 1933, Gladys conseguiu uma pequena casa em Hollywood, o que lhe proporcionou conforto suficiente para acolher Marilyn Monroe, então com 7 anos, sob seus cuidados. As coisas pioraram quando a mãe de Marilyn sofreu um colapso nervoso em 1934, que levou a um diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Vendo como sua mãe desmoronou devido às pressões da vida, é surpreendente como a pequena Marilyn Monroe conseguiu se tornar a grande estrela de cinema que foi. Como ela chegou aos maiores palcos como atriz? Vamos dar uma olhada em como ela superou os desafios que a vida lhe impôs desde jovem. O colapso mental de sua mãe desencadeou um período conturbado em sua vida, marcado por frequentes internações hospitalares. Marilyn Monroe
que havia sido protegida e cuidada por entes queridos durante a maior parte de sua vida, tornou-se repentinamente tutelada pelo Estado. Rapidamente, uma amiga de Gladys, chamada Grace Goddard, interveio, assumindo a responsabilidade pelo bem-estar de Marilyn e supervisionando os assuntos de Gladys. Os 4 anos seguintes foram turbulentos, pois a jovem Marilyn vivenciou mudanças em suas condições de vida. Ela desenvolveu gagueira e tornou-se mais retraída de seus colegas. Posteriormente, foi acolhida por diferentes famílias, incluindo uma breve estadia no orfanato número 1 de Los Angeles. 2. Este foi um período turbulento para ela, pois se sentia abandonada pela mãe e por Grace Goddard. Essa situação logo se resolveu quando Grace Goddard finalizou os trâmites para se tornar sua tutora legal em 1936. No entanto, Marilyn só deixou o orfanato no verão de 1937. Sua estadia subsequente com os Goddard e breves períodos morando com parentes em Los Angeles e Compton alimentaram o desejo de Marilyn de se tornar atriz. Esse desejo surgiu de sua infância turbulenta, na qual ela se encantava com os filmes, revelando que não gostava do mundo ao seu redor por considerá-lo sombrio. Marilyn Monroe teve uma vida familiar mais estável em setembro de 1938, quando se mudou para a casa da tia de Grace Goddard. Ela frequentou a Emerson Junior High School, onde demonstrou suas brilhantes habilidades de escrita no jornal da escola. Seu desempenho acadêmico era mediano, apesar de suas aptidões inatas para a escrita. A tia de Grace teve problemas de saúde, o que fez com que Marilyn retornasse para a casa dos Goddard por volta do início de 1941. Naquele mesmo ano, ela se matriculou na Van Nuys High School, mas uma reviravolta inesperada do destino aconteceu quando o marido de Grace Goddard conseguiu um emprego que o levou para a Virgínia Ocidental em 1942. Incapaz de se mudar com a família devido às leis de proteção à criança, ela encontrou uma solução surpreendente. Casou-se com o vizinho de Grace Goddard, James Doherty, de 21 anos, pouco depois de completar 16 anos, em junho de 1942. Por causa do casamento, ela abandonou o ensino médio e se adaptou ao papel de dona de casa. Não demorou muito para que Marilyn expressasse seu tédio no casamento, pois a união não lhe trazia satisfação. Doherty alistou-se na Marinha Mercante em 1943 e Marilyn foi com ele para o sul da ilha de Catalina. Mal sabia ela que seu destino estava prestes a tomar um rumo surpreendente ao embarcar em uma nova carreira, de modelo a ator. James Doherty foi enviado para o Pacífico em abril de 1944, onde permaneceu pelos 2 anos seguintes. Nesse meio tempo, Marilyn foi morar com os sogros e conseguiu um emprego na fábrica de munições da empresa de aviões de rádio em Van Nuys. No final de 1944, ela conheceu um fotógrafo chamado David Conover, que havia sido enviado à fábrica pelo capitão Ronald Reagan, com a missão de tirar fotos das operárias para elevar o moral delas. Embora nenhuma das fotos de Marilyn tenha sido usada, ela parou de trabalhar na fábrica em janeiro de 1945. Em vez de trabalhar na fábrica, ela começou a modelar para Conover e seus amigos. Contrariando os desejos do marido, ela deu um passo além por conta própria, fechando um contrato com a agência de modelos Blue Book em agosto de 1945. A agência reconheceu que o físico de Marilyn era mais adequado para pin-ups do que para alta costura. Então a apresentavam principalmente em revistas e anúncios masculinos. Para aumentar suas chances de conseguir trabalhos como modelo, ela passou por uma transformação impressionante, alisando e tingindo o cabelo de loiro. Emmeline Snively,
dona da agência de modelos, reconheceu Marilyn como uma das modelos mais ambiciosas da agência, quando ela acumulou 33 capas de revistas no início de 1946. Ela trabalhou por vezes sob o nome de Jean Norma. Em junho de 1946, com a ajuda de Snively, assinou contrato com uma agência de atores. Após uma entrevista sem sucesso na Paramount Pictures, um teste de elenco foi posteriormente agendado por Ben Lyon, um executivo da 20th Century Fox. Apesar de Darryl F. Zanuck, o executivo principal, não ter demonstrado muito entusiasmo por Marilyn, ela conseguiu um contrato padrão de 6 meses em agosto de 1946. Como forma de evitar que assinasse com um estúdio rival de sua escolha, dirigido por Lyons, Marilyn adotou o nome artístico de Marilyn Monroe. O nome foi inspirado na atriz da Broadway Marilyn Miller e no sobrenome de solteira de sua mãe. Em setembro de 1946, ela pôs fim ao seu casamento desgastado com Doherty através do divórcio. Seus primeiros 6 meses na 20th Century Fox foram dedicados ao aprendizado de atuação, canto, dança e observação da produção cinematográfica. Em fevereiro de 1947, seu contrato de atuação foi renovado, permitindo que ela participasse de algumas cenas do filme Dangerous Years. Ela aceitou trabalhos ocasionais no cinema e voltou a ser modelo. Marilyn Monroe tinha um jeito tímido e inseguro, o que fez com que a Fox recusasse a renovação de seu contrato em agosto de 1947. Sem se deixar abater por isso, ela continuou seus estudos de atuação no Actors Lab, onde conseguiu um pequeno papel na peça Glamour Preferred. Ao se envolver em atividades de networking, ela estabeleceu conexões estratégicas na indústria e manteve relacionamentos, como o envolvimento ocasional com o executivo da Fox, Joseph M. Schenck. Sua conexão com Schenck a levou a assinar com a Columbia Pictures em março de 1948, onde sua aparência personificou Rita Hayworth. Ela trabalhou com um preparador de atores para aprimorar suas habilidades de atuação, e foi nessa época que estrelou um musical de baixo orçamento chamado Ladies of the Chorus. O musical retratava uma corista cortejada por um homem rico. Depois disso, ela fez testes para o filme de 1950, mas seu contrato com a Columbia Pictures não foi renovado. Ladies of the Chorus teve uma recepção morna após seu lançamento um mês depois. Marilyn enfrentou dificuldades no início da carreira de atriz, após 2 de seus contratos não serem renovados. Parecia que ela não tinha o perfil para o cinema, mas tudo estava prestes a mudar num instante. Um lampejo de sucesso. Quando a Columbia Pictures se recusou a renovar seu contrato, Marilyn Monroe não teve escolha, a não ser retornar ao mundo da moda. Ela participou do comercial da cerveja Pabst e também posou para fotos artísticas tiradas por Tom Kelly para os calendários de John Baumgarth, onde expôs todo o seu corpo sob o pseudônimo de Mona Monroe. Ela se sentia confortável com essa exposição, tendo feito poses de biquíni e de topless para um artista chamado Earl Moran. Pouco tempo depois de deixar a Columbia Pictures, sua vida deslanchou quando se tornou protegida e amante de Johnny Hyde, vice-presidente da agência William Morris. Graças à influência de Hyde, conseguiu papéis menores em diversos filmes, incluindo atuações marcantes no drama All About Eve e no filme noir de John Huston, The Asphalt Jungle, ambientado em 1950. Apesar do pouco tempo em cena, conquistou a atenção dos fãs, o que facilitou sua transição de modelo para atriz profissional. Em dezembro de 1950, Hyde começou a negociar um contrato de 7 anos para Marilyn com a 20th Century Fox, mas as coisas rapidamente desandaram quando Hyde faleceu de um ataque cardíaco alguns dias depois.
Abalada com a morte de Hyde, Marilyn seguiu em frente com sua carreira em 1951, conseguindo papéis coadjuvantes em comédias da 20th Century Fox de sucesso mediano. Com isso, sua popularidade continuou a crescer, conquistando uma base de fãs fervorosa. Isso lhe rendeu o título de Miss Cheesecake de 1951 pelo Jornal do Exército, Stars and Stripes, durante a Guerra da Coreia. Marilyn Monroe foi eleita a melhor jovem personalidade de bilheteria em fevereiro de 1952 pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Ela teve muitos relacionamentos em sua vida privada, incluindo um famoso romance no início de 1952 com o ex-astro do beisebol do New York Yankees, Joe DiMaggio. Em março de 1952, ela se viu envolvida em um escândalo ao admitir publicamente ter posado para um calendário artístico com modelos nus em 1949. Em vez de se esconder da revelação, ela e o estúdio decidiram falar abertamente sobre o assunto, enquanto ela comentava suas dificuldades financeiras na época. Essa pareceu ser uma jogada inteligente, pois gerou muita simpatia do público, o que resultou em um aumento repentino na bilheteria de seus filmes. A revista Life a colocou na capa como o assunto de Hollywood. Uma colunista de fofocas chamada Hedda Hopper a apelidou de Rainha do Cheesecake, que se tornou um sucesso de bilheteria. Seu estúdio e sua equipe decidiram aproveitar ao máximo essa atenção repentina, lançando estrategicamente 3 filmes intitulados Don't Bother to Knock, Clash by Night e We're Not Married. Nessa época, ela já era um símbolo sexual por causa de suas fotos sensuais de modelo, que circulavam por toda parte. Apesar disso, Marilyn ansiava por mostrar sua versatilidade como atriz e fazer com que o público olhasse além de seu corpo e reconhecesse seu talento. Ela então passou a frequentar aulas de atuação e aceitou papéis diversos em filmes. Com o passar do tempo, ela passou a abusar de substâncias devido a seus problemas pessoais, o que lhe causou diversas dificuldades nos sets de filmagem. Outros membros do elenco e da equipe acreditavam que ela era difícil de lidar. Em 1953, Marilyn teve um ano que consolidou seu lugar na indústria cinematográfica. Um filme em Technicolor chamado Niagara a apresentou como uma femme fatale e estabeleceu sua marca registrada de maquiagem. A comédia musical satírica Os Homens Preferem as Loiras a consagrou na indústria cinematográfica como a personificação da loira burra. Mais tarde, ela obteve seu maior sucesso de bilheteria com o filme Como Conquistar um Milionário. Isso a ajudou a consolidar seu lugar como o principal símbolo sexual de Hollywood. Os desafios da vida de estrela de cinema a levaram a um casamento precipitado. Embora fosse uma estrela em ascensão, isso não a impediu de enfrentar dificuldades no set de filmagem e em sua vida pessoal. Sua dependência de preparadores de elenco e os desafios com diretores criaram uma reputação que a fazia parecer muito inadequada para papéis. Apesar disso, sua popularidade continuou a crescer exponencialmente, garantindo-lhe um lugar invejável na lista anual das 10 estrelas mais bem pagas. Ela apareceu na primeira edição da Playboy em dezembro de 1993, o que consolidou ainda mais seu status como um ícone de Hollywood. Por volta de 1950, Marilyn Monroe enfrentava um contrato estagnado que a fazia receber um salário muito inferior ao de suas contemporâneas. O motivo era que o executivo do estúdio 20th Century Fox, Darryl Zanuck, estava obstruindo sua carreira devido a uma animosidade pessoal. Ele fez de tudo para impedir que ela conseguisse papéis mais diversos.
Pressionado pelo dono do estúdio, Spiros Skouras, Zanuck redirecionou os negócios da 20th Century Fox exclusivamente para o entretenimento, interrompendo quaisquer planos futuros para filmes sérios. As consequências levaram à suspensão de Marilyn em 1954, quando ela recusou a comédia musical A Garota de Collant Rosa. Devido à suspensão, muita publicidade negativa foi gerada em torno dela. Em uma tentativa frenética de refutar essas alegações e especulações desagradáveis, Marilyn Monroe casou-se às pressas com Joe DiMaggio em janeiro de 1954. Eles fizeram uma viagem bastante divulgada de São Francisco ao Japão. Tiveram uma lua de mel nada convencional após as celebrações do casamento, conciliando-a com os compromissos de DiMaggio com o beisebol e com a organização United Service, HAL, na Coreia. A euforia da mídia atingiu o ápice quando Marilyn recebeu o prêmio de estrela feminina mais popular em seu retorno aos Estados Unidos. Ela chegou a um acordo com a 20th Century Fox em março e assinou um novo contrato com um bônus de $100 mil americanos e um papel importante no filme O Pecado Mora ao Lado. Após sua suspensão, Marilyn criticou o lançamento de O Rio das Almas Perdidas, de Otto Preminger, e protelou sua estreia no musical There's No Business Like Show Business. Ambos os filmes receberam críticas mistas, sendo que o último foi considerado vulgar por muitos críticos em seu lançamento no final de 1954. Sua sorte mudou em setembro de 1954, quando o filme de Billy Wilder, O Pecado Mora ao Lado, The Seven-Year Itch, apresentou a icônica cena do metrô na Avenida Lexington. O filme foi um sucesso estrondoso em 1955 e marcou uma virada na carreira de Marilyn, ao custo de sua união com DiMaggio. Ela não conseguia lidar com o ciúme e o comportamento possessivo do marido, então decidiu se separar. Após o sucesso de O Pecado Mora ao Lado, Marilyn e o fotógrafo Milton Green fundaram a Marilyn Monroe Productions, o que desencadeou uma batalha judicial com a Fox por promessas não cumpridas. Depois disso, em 1955, ela se mudou para local omitido, onde se dedicou aos estudos de atuação no Actors Studio, sob a tutela de Lee Strasberg. Sua estreita relação com Strasberg tornou-se crucial para seu crescimento pessoal e profissional em meio ao processo de divórcio com DiMaggio. Sua vida pessoal começou a se entrelaçar cada vez mais com a de Marlon Brando e do dramaturgo e escritor Arthur Miller. Seu relacionamento com Miller foi alvo de pressão externa, pois ele estava sendo investigado por suposto comunismo. Em uma reviravolta surpreendente do destino, Marilyn e a 20th Century Fox assinaram um novo contrato de 7 anos em 1955, que lhe concedeu controle criativo sobre seus projetos e a liberdade de fazer parcerias com a Marilyn Monroe Productions. O ano de 1956 marcou sua vitória sobre a 20th Century Fox e seu casamento com Arthur Miller. Seu novo filme, Bus Stop, lançado em agosto de 1956, exibiu seus talentos dramáticos para o deleite do público, rendendo-lhe aclamação e indicações ao Globo de Ouro. No mês seguinte, ela iniciou sua primeira produção independente, O Príncipe e a Corista, em colaboração com Laurence Olivier. O filme obteve reconhecimento na Europa como um testemunho de sua impressionante resiliência. Em 1957, ela enfrentou problemas de saúde e fez uma pausa na carreira, retornando apenas em 1959 com o filme Quanto Mais Quente Melhor. A produção foi desafiadora, mas o filme se tornou um sucesso instantâneo após seu lançamento. O êxito do filme lhe rendeu um Globo de Ouro, consolidando seu status icônico em Hollywood.
Marilyn teve sua última produção, Os Desajustados, na qual interpretou uma mulher divorciada que cria laços com cowboys idosos. Nessa época, seu casamento com Miller evaporou-se no ar, pois Miller começou um relacionamento com a fotógrafa Ing Morath. Ele se divorciou de Marilyn em Nevada, em 29 de junho de 1956. Apesar das dificuldades no set de filmagem, ela atuou de forma autêntica, o que lhe rendeu elogios do público. Em 1961, ela enfrentou sérios problemas de saúde. Quando foi hospitalizada por depressão, encontrou conforto em sua amizade com Frank Sinatra e Joe DiMaggio. Marilyn se mudou definitivamente para a Califórnia em 1961 e retornou aos holofotes em 1962, recebendo o prestigioso Globo de Ouro, apesar de lutar contra a doença. Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu quarto. Ela começou a filmar Something's Got to Give, quando seus problemas de saúde causaram conflitos no estúdio Fox, no século XX. Consequentemente, foi demitida em junho de 1962, apenas 2 meses antes de sua dolorosa morte. Em uma de suas muitas tentativas de melhorar sua imagem pública, ela colaborou com o fotógrafo Bert Stern. Posou para uma série de fotos reveladoras que foram lançadas póstumamente com o título The Last Sitting, a última sessão. Não demorou muito para que a direção da 20th Century Fox se arrependesse da decisão de demiti-la e reabriram as negociações com ela. No entanto, as tentativas de renegociação não puderam ser concluídas devido às circunstâncias desagradáveis que ocorreram. Durante seus últimos meses de vida, Marilyn Monroe morou no bairro de Brentwood, em Los Angeles. Na noite de 4 de agosto de 1962, sua governanta, Eunice Murray, passou a noite em sua casa. Ela estava preocupada com Marilyn e acordou às 3 da manhã. Percebeu que algo estava errado quando não obteve resposta do quarto trancado de Marilyn, mesmo após chamá-la várias vezes. Na tentativa de investigar o que estava acontecendo, Eunice entrou em contato com o psiquiatra de Marilyn, Ralph Greenson, que chegou o mais rápido possível. Chamando por Marilyn, mas sem obter resposta, Greenson arrombou a janela do quarto e a encontrou morta em sua cama. O médico de Marilyn, Hyman Engelberg, chegou à sua casa por volta das 3h50 da manhã e confirmou seu falecimento. O Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu a notificação às 4h25 da manhã. Marilyn Monroe faleceu entre 20h30 e 22h30 do dia 4 de agosto, conforme revelado pelo laudo toxicológico, que atribuiu sua morte a uma intoxicação aguda por barbitúricos. O laudo destacou a presença de hidrato de cloral e pentobarbital em seu sangue, além de pentobarbital em seu fígado. Ao revistarem os arredores da cama, encontraram frascos de remédio vazios perto dela. Apesar das considerações iniciais, a overdose acidental foi descartada como possível causa da morte, devido às dosagens que ultrapassaram em muitos limites letais. A equipe de prevenção de Los Angeles colaborou com o gabinete do médico legista do condado de Los Angeles na investigação. Os médicos de Marilyn Monroe revelaram então seu histórico de medos severos, tentativas de overdose e depressão frequente. O legista adjunto Thomas Noguchi ponderou esses fatores, juntamente com a ausência de indícios de crime, e classificou sua morte como suicídio. Seu falecimento repentino estampou as manchetes em toda a Europa e nos Estados Unidos. O público ficou em completo choque, pois sua morte gerou diversas reações. O artista francês Jean Cocteau enfatizou as lições que sua morte deveria transmitir. Colegas de Marilyn, como John Olivier e Joshua Logan, expressaram suas opiniões, destacando o severo impacto do sensacionalismo sobre ela. Um funeral privado foi organizado por Joe DiMaggio, Bernice, Baker Miracle e seu gerente de negócios em 8 de agosto,
no cemitério Memorial Park de Westwood Village. A cerimônia atraiu uma grande multidão que assistiu do lado de fora, mas contou apenas com a presença de seus associados mais próximos. O amor de Joe DiMaggio por Marilyn nunca vacilou, e ele continuou enviando rosas para seu túmulo todas as semanas, atendendo a um pedido que ela lhe fizera e que ele atendera. Nas décadas seguintes, várias teorias da conspiração surgiram para contestar a causa de sua morte. Os teóricos da conspiração apontaram para a possibilidade de assassinato. A biografia de Norman Mailer, publicada em 1973, deu início a especulações generalizadas sobre um possível crime, o que levou a uma investigação preliminar em 1982, conduzida pelo promotor público do Condado de Los Angeles, John Van de Kamp. No entanto, a investigação revelou que não foram encontradas evidências que indicassem crime em sua morte. Frank Sinatra expõe a verdadeira causa de sua morte. No final de sua vida, Frank Sinatra costumava refletir sobre as tristezas, os romances e as preciosas amizades que desfrutou com suas mulheres, incluindo Marilyn Monroe. Tony Opedizano, um colaborador próximo de Frank Sinatra e seu ex-empresário de turnê, lançou mais luz sobre a perspectiva de Sinatra em um trecho de sua autobiografia, Sinatra and Me in the Wee Small Hours, Sinatra e Eu na Madrugada. Opedizano opinou que tinha dúvidas de que a morte de Marilyn tivesse sido apenas um acidente. Ele acreditava firmemente que ela havia falecido em decorrência de um crime. Opedizano nunca se conformou com a morte de Marilyn. Ao contrário do que o público pensa, Sinatra e Marilyn compartilhavam uma amizade incrível e não um relacionamento romântico. Mesmo admirando sua beleza e senso de humor, Sinatra a considerava delicada e problemática demais para um caso passageiro. Opedizano revelaria que, em uma demonstração de confiança, Marilyn compartilhou com ele seus segredos mais íntimos, incluindo os relacionamentos que teve com o presidente John F. Kennedy e Robert F. Kennedy. Quando esses casos chegaram ao fim repentinamente, Marilyn conversou com Sinatra, expressando sua confusão por ter sido completamente excluída após o término dos laços românticos. No fim de semana anterior à sua morte misteriosa, ela passou um tempo no popular Calneva Lodge, perto do Lago Tahoe, que era parcialmente propriedade de Sinatra. Algo que o público desconhecia nas revelações de Opedizano era que Marilyn queria fazer um pronunciamento à imprensa na semana seguinte sobre sua reconciliação com o ex-marido, Joe DiMaggio. As coletivas de imprensa geraram temores de que ela revelasse detalhes sobre seu caso com os Kennedys. No entanto, Sinatra estava convencido de que ela jamais exporia os Kennedys, pois ainda nutria sentimentos por John F. Kennedy. Opedizano revelou que Sinatra ainda acredita que, se a coletiva de imprensa não tivesse sido anunciada, Marilyn Monroe poderia ter vivido muito mais tempo. Após a morte de Monroe, o advogado de Sinatra, Mickey Rudin, o informou sobre o perturbador rumor de que Marilyn teria sido assassinada, possivelmente com um supositório de barbitúricos. Frank Sinatra acredita que existe uma ligação entre a morte de Marilyn e a máfia. Sam Giancana, um chefe da máfia de Chicago, insinuou que uma figura do crime organizado ligada tanto à família Kennedy quanto a Frank Sinatra era responsável pela morte de Marilyn Monroe. Johnny Roselli, um mafioso de Los Angeles, confidenciou a Sinatra que Marilyn foi silenciada deliberadamente para evitar qualquer dano potencial à reputação pública dos Kennedys. Comparando as informações obtidas de Rudin, seus contatos na máfia e seu conhecimento pessoal dos últimos dias de Marilyn, Sinatra convenceu-se de uma narrativa sombria em torno de sua morte. Ele acreditava que Robert F. Kennedy, em parceria com o líder sindical Jimmy Hoffa, planejou a morte de Marilyn, fazendo com que ela tomasse uma injeção letal.
Essa versão pintava um quadro sombrio da conspiração para eliminar Marilyn, a fim de proteger a posição política e a reputação dos Kennedys. Acrescentava uma camada ainda mais obscura à já complexa história de sua morte prematura. Frank Sinatra também acredita que um legista corrupto foi chamado para administrar um supositório de barbitúricos perigoso e fatal enquanto ela estava inconsciente. A teoria se baseava na preocupação de que Marilyn, ao anunciar sua reconciliação com Joe DiMaggio, representasse uma séria ameaça à família Kennedy e a Jimmy Hoffa. Sinatra argumentou que as possíveis revelações sobre seus casos com os Kennedys causariam um escândalo nacional que poderia manchar a imagem prestigiosa de Camelot. Isso também poderia afetar as chances de John na próxima reeleição. Sinatra também suspeitava que a máfia desempenhava um papel na execução desse acordo obscuro, angariando apoio sindical para a campanha presidencial de Kennedy em 1964, mantendo assim uma relação de troca de favores. Segundo Frank Sinatra, Marilyn foi vítima de um assassinato político orquestrado, planejado por algumas das figuras políticas mais importantes do mundo na época. Sinatra revelou que, em seu possível retorno aos palcos, os segredos que ela teria exposto foram considerados muito perigosos por figuras influentes. Motivado por esses fatos, Sinatra passou as décadas seguintes, ao nascimento de sua mãe, investigando a possibilidade de um assassinato, utilizando detetives particulares. Ele também examinou seus registros telefônicos e analisou detalhadamente seus laudos médicos. Todos esses esforços foram feitos na tentativa de descobrir evidências que corroborassem seu fim trágico. A firme convicção de Frank Sinatra de que a vida de Marilyn Monroe foi deliberadamente interrompida demonstrava seu compromisso inabalável com a causa e os extremos a que chegou para buscar justiça pela morte da amiga. Ele era movido por um profundo senso de obrigação de fazer justiça por Marilyn e expor os responsáveis por seu falecimento traumático, por mais poderosos que fossem. Embora não pudesse provar completamente suas alegações, ele acreditava que uma força malévola, criada pela elite política de Hollywood em Washington e pelo submundo do crime, havia planejado a morte de Marilyn. Surpreendentemente, sua suspeita também recaía sobre o Departamento de Polícia de Los Angeles, que ele secretamente acusava de participar do encobrimento da verdadeira causa da morte de Marilyn, alegando overdose acidental de drogas. O desejo de Sinatra de descobrir a verdade era alimentado por um profundo sentimento de perda e injustiça em relação a Marilyn, pois ele nutria ressentimentos duradouros contra aqueles que considerava responsáveis e cúmplices de sua morte, como a família Kennedy, Jimmy Hoffa e os líderes do crime organizado. Sua crença vinha do fato de que essas entidades poderosas não apenas eliminaram Marilyn, como também se esforçaram ao máximo para encobrir seu envolvimento em sua morte. O que você acha da revelação assustadora feita por Frank Sinatra sobre a morte de Marilyn Monroe? Deixe sua opinião nos comentários. Clique em gostei se você se interessou pelo vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos relacionados.